prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que rezam conosco de suas casas. A liturgia desse terceiro domingo do Santo Tempo da Quaresma, de maneira muito didática, vai caminhando conosco nesse tempo quaresmal e pressupondo que nós estamos avançando na nossa vida espiritual. Como nós ouvimos hoje o apóstolo São Paulo nos dizer: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Caminhai, portanto, como filhos da luz. Mas hoje a Santa Missa começa na oração do introito, convidando a nós elevarmos e fixarmos os nossos olhos no Senhor, para nós não perdermos o rumo, não perdermos o caminho. Os meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele libertará do laço os meus pés. E o quanto isso é importante para nós, esses nossos olhos fixos no Senhor. Por isso que é tão importante para nós o nosso compromisso de rezar todos os dias, para nos lembrarmos de Deus. É importante na nossa caminhada de fé católica, os sinais sagrados, as imagens. São representações para nós, Nosso Senhor chagado, Nossa Senhora das Dores. Mas para nos ajudar, nós mantemos os nossos olhos fixos no Senhor, para nós mantermos a nossa decisão de servir a nosso Senhor. Para nós não nos esquecermos de Jesus, ao contemplarmos o Cristo chagado, ferido pelos nossos pecados, nos lembrar que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ao contemplarmos Nossa Senhora das Dores, nos lembrarmos o quanto Nossa Senhora padeceu e sofreu também por nós como nossa corredentora, e está sempre intercedendo e caminhando conosco a nossa companhia quaresmal. E por isso, tudo isso vai nos ajudar a nós mantermos a nossa decisão de servir a nosso Senhor. Essa expressão, os nossos olhos fixos no Senhor, é a direção de nossa vida, é a direção de nossas ações, são as nossas decisões renovadas a cada dia. Vamos celebrar agora, a terça-feira, dia 25, o grande mistério da Anunciação, quando Nossa Senhora vai dizer claramente o seu sim a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. E esse sim que precisava ser renovado a cada dia, a cada acontecimento, a cada tribulação que o Senhor foi permitindo na sua vida, Nossa Senhora renovando essa entrega: eis aqui a serva do Senhor. Entrego a minha vontade, as minhas decisões, a minha liberdade à vossa santíssima vontade. Os meus olhos estão fixos no Senhor. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo na carta aos Efésios, que a igreja hoje nos traz para reflexão, chama a nossa atenção sobre algo muito importante e enumera alguns pecados, algumas falhas, dizendo que aqueles que vivem nesse caminho, sem se arrependerem, sem conversão, não tem lugar no reino dos céus, não tem a herança do céu. E por isso ele nos convida: meus irmãos, aquilo que pertence ao mundo pagão, ao mundo idólatra, nem deve fazer parte da nossa vida, das nossas conversas, do nosso dia a dia. Nem se nomeie entre vós, diz o apóstolo, aquilo que pode levar alguém para a condenação. Ele vai enumerando imoralidades, né? A impureza como um todo, a cobiça, a ganância. Nem se nomeie entre vós isso não convém aos santos, não convém àqueles que querem trilhar um caminho de santidade, não convém àqueles que querem manter os seus olhos fixos no Senhor, a sua decisão de servir a nosso Senhor para alcançar o céu. E quando nós falamos no início da Quaresma
que a quaresma é tempo de conversão, é tempo de mudança dos nossos hábitos. E obviamente que isso vai sempre custar para nós algum sacrifício. O sacrifício vai ser maior ou menor à medida que os erros estão mais presentes ou menos em nossa vida. Sendo mais dominante ou menos em nossa vida, e o nosso sacrifício vai ser maior para nós podermos nos libertar. Mas ele nos diz: ficai, pois, bem certos, nenhum libertino, impuro, ganancioso, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E por isso nós precisamos estar atentos a ouvirmos a voz do Senhor e buscarmos verdadeiramente a nossa conversão, a transformação da nossa vida pela ação da graça de Deus. E como que nós podemos vencer o demônio? Como que nós podemos vencer a tentação? Como que nós podemos vencer o defeito dominante que muitas vezes tão presente e persegue tanto em nossa vida? Como nós podemos conseguir vencer e deixarmos de lado os atrativos que muitas vezes o mundo exerce sobre nós? Sozinho não podemos, somente com as nossas forças, impossível, mas auxiliados pelo Senhor. No primeiro domingo da quaresma nós encontramos Jesus no deserto, se permitindo ser tentado pelo demônio, e nosso Senhor com muita firmeza, decisão, vencendo o poder do mal, vencendo o demônio. E nosso Senhor vem nos dar essa garantia: tem confiança, filho, eu venci o mundo. E por isso que nós precisamos de nosso Senhor, para com Ele nós vencermos todo o mal, vencermos toda e qualquer tentação, nos livrarmos das armadilhas, dos laços que o inimigo arma sobre nós para nos tentar derrubar, para nos fazer cair em pecado. E hoje, mais uma vez, no terceiro domingo, a igreja nos mostra Jesus que vence o demônio, que é mais poderoso do que o demônio. E sobretudo para nos encorajar, Jesus encontrou um jovem que estava surdo e mudo. Os evangelistas completam essa cena de hoje. E Jesus percebeu que era por uma possessão diabólica que acontecia aquilo naquele jovem, naquela circunstância. E Jesus então expulsou o demônio daquele jovem. Começou a ouvir nosso Senhor, ouvir a sua voz, a sua palavra, e vai se tornar discípulo de Jesus, vai seguir nosso Senhor. Os inimigos de nosso Senhor, como não tinham nada para acusá-lo, para manchar a sua honra, manchar a sua dignidade, começaram a inventar calúnias, que Jesus expulsava o demônio pelo poder do próprio demônio. E nosso Senhor, diante daqueles argumentos que só provavam mais ainda a sua divindade, só provavam mais ainda o seu poder, de que ele era de fato o Filho de Deus, não só um grande profeta, não só um homem enviado por Deus, mas era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Porque não era preciso somente reconhecer Jesus como um profeta, como tantos outros, mas Jesus como o Messias, o Salvador, aquele que iria libertar a humanidade do poder do demônio, da morte eterna. E essa expressão tão conhecida de nosso Senhor: todo reino dividido em si mesmo tende a ser destruído. Como que pode eu expulsar o demônio, vencer o demônio pelo poder do próprio demônio? Mas se não é isso, então é porque chegou para vós o reino de Deus. E nosso Senhor queria mostrar que Ele veio trazer a salvação, Ele veio curar, Ele veio libertar do poder do demônio, do poder do pecado. Ele é esse grande libertador, esse grande vencedor do mal. E por isso nós precisamos de nosso Senhor, para nós podermos também perseverar. Precisamos de nosso Senhor, para nós podermos também vencer
toda e qualquer tentação. Por isso nunca é demais nós assistirmos uma Santa Missa. Nunca é demais nós buscarmos mais uma vez o sacramento da confissão. Comungarmos mais uma vez, buscarmos ser alimentados por Jesus com o seu corpo e com o seu sangue. Nunca é demais um terço que nós rezamos a mais. Um momento de adoração que nós fazemos a mais. Precisamos constantemente do Senhor. E só vai fazendo o bem na nossa vida. Só vai nos fortalecendo cada vez mais. Por isso não precisamos ter medo dessa proximidade de Deus. No meio daquele acontecimento, Jesus falando, exortando o povo, glorificando a Deus. Diz o Evangelho que uma mulher levantou a voz no meio da multidão e louvando Nossa Senhora, bem-aventurado o ventre que te trouxe, aquela que te amamentou. E Nosso Senhor aproveitou aquela voz que se levantou no meio da multidão e disse, bem-aventurado, felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ela foi escolhida por Deus Nosso Senhor, mas respondeu ao seu chamado, respondeu à sua vocação, à sua graça, e se entregou plenamente ao Senhor. Nosso Senhor também nos concede a graça, e é preciso a nossa resposta. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, guardam no coração e colocam em prática em suas vidas. Disse Nosso Senhor, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que não junta comigo, dispersa, espalha. Nós ouvimos ontem a liturgia, a parábola do filho pródigo, que mostra aquele jovem que tendo tudo ali na casa do seu pai, mas empolgado, atraído pelo mundo, quis que o seu pai lhe desse a sua parte da herança e foi para o mundo e gastou tudo. Com muito dinheiro, encontrou muitos amigos do seu dinheiro, prazeres mundanos, efêmeros, passageiros, temporários e muito temporários. Sem compromisso algum com a vida, sem compromisso com o trabalho, sem nenhuma responsabilidade. E não demorou muito e começa a decadência, as pessoas começam a se afastar e começa a ruína. O pecado tem um preço muito alto. O distanciamento de Nosso Senhor custa muito caro. E se nós não voltarmos a tempo, custa a nossa salvação. E a condição pela qual se colocou aquele jovem, não tinha mais nada, ninguém lhe dava mais nada, não tinha, até porque a sua fama não era nada boa. E lhe foi, a única coisa que ele conseguiu, algum trabalho mínimo para cuidar dos porcos. E era algo ainda bastante humilhante, sobretudo na condição daquele tempo, porque os porcos eram animais, considerados animais impuros no judaísmo. E nem era permitido aos judeus comerem a carne de porco. No Antigo Testamento era considerado um animal impuro. Aquele que comesse se manchava, teria que passar por um ritual de purificação para poder depois adentrar ao templo. E aquele jovem teve aquele trabalho, de cuidar dos porcos, daquele que era considerado um animal impuro, e não lhe era permitido nem comer as comidas, as lavagens que eram jogadas para os porcos. E que mostra para nós a condição que ele se colocou. E o pecado vai levando a pessoa cada vez mais para o fundo do poço. Mas algo muito importante, que foi um caminho de conversão, a lembrança daquele jovem, do quanto seu pai era um homem bom, o quanto na casa do seu pai, os seus próprios empregados comiam muito melhor, do que ele, os próprios escravos que ele tinha. Ele conseguiu se levantar, sair dessa condição,
a partir do momento que ele colocou os seus olhos e fixou os seus olhos no seu pai, na bondade do seu pai. E durante todos esses dias de caminhada para ter esse novo encontro, esse reencontro, ele foi como que treinando aquilo que ele iria falar com seu pai. Se lembrava do seu pecado, se lembrava da sua traição, da maldade com seu pai, com toda a família, o quanto havia entristecido, ferido o coração do seu bondoso pai. Mas manteve os seus olhos fixos. O seu pai era um homem bom e com certeza daria a ele o perdão. Havia gastado, perdido tudo, mas receberia do seu pai o perdão. Ele fez aquela longa caminhada treinando. Vou chegar perto do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado como filho, tratai-me ao menos como algum dos seus escravos, os seus empregados. A igreja faz esse mesmo convite para nós. A todos é possível o céu. Todos nós fomos chamados por Deus para o céu. Todos nós fomos chamados por Deus para trilharmos esse caminho de santidade, um caminho de virtude. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ninguém está excluído desse plano salvífico. Por isso é preciso termos coragem, levantarmos os nossos olhos, fixarmos os nossos olhos no Senhor. Saber que nós teremos com certeza o auxílio da sua graça. Teremos as dificuldades, precisamos passar por esse caminho de conversão. Precisamos bater no peito, reconhecer os nossos pecados. Precisamos confessar a nossa culpa, como aquele jovem fez diante do seu pai. Assumir que nós fomos responsáveis, culpados dos nossos pecados. Mas confiantes na bondade, na misericórdia do Senhor, nós clamarmos o perdão. Não merecemos, mas pedimos. Somos indignos, mas suplicamos. Fizemos o mal, mas clamamos a bondade, a misericórdia do nosso bom Pai do céu. Portanto, prezados irmãos e irmãs, continuemos o nosso caminho quaresmal, com muita coragem, com muita confiança no Senhor. Esse Deus que é infinitamente bom e misericordioso e que só proporciona na nossa vida o bem. Portanto, não tenhamos medo de praticar a virtude, não tenhamos medo de tomar decisões importantes para nós nos aproximarmos de nosso Senhor, e não tenhamos medo dos sacrifícios, das renúncias, mas sobretudo tendo a clareza de que o servir a nosso Senhor, aquele que quer servir a nosso Senhor, não é para viver uma vida triste, uma vida amargurada, porque custa para nós algum sacrifício servir a nosso Senhor. E eu concluo com a leitura do Salmo, que é a antífona do ofertório, que vai ser rezada agora, depois da profissão de fé, e que diz assim: a lei do Senhor é perfeitíssima e dá alegria ao coração. Seus mandamentos são mais doces que o favo de mel. É por isso que o vosso servo os guarda com fidelidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.